Nesse vídeo eu quero estar falando em relação à teologia da prosperidade. E eu quero começar com um versículo, Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É Jesus rasgando os provérbios, rasgando Oséias em nós. Hoje em dia, você seguir a Cristo e ir para a igreja são duas coisas, infelizmente, são duas coisas totalmente diferentes. Porque a visão da igreja, ela tá totalmente corrompida. É criança de 5, 6, 14 anos pregando como se fosse pastor. É pessoas servindo a mamon, mas convictas de que estão seguindo a Cristo. Eu não vou falar que eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu vou falar que não é um tema que eu gosto de falar. Não é um tema que eu gosto de puxar, porque é algo muito delicado. É uma estrutura muito difícil de se quebrar. É uma construção de pensamento muito difícil de adentrar. Nisso, a galera do mundo, ela olha pra gente, somos cristãos, e pensa, não, olhando pra igreja atualmente, o cenário, tô bem do jeito que tá. Porque quando eu não era cristã, eu tinha essa visão totalmente. Ninguém é perfeito, muito menos o cristão. A luz do evangelho, para aqueles que buscam e aceitam, ela não ofusca os olhos, mas ela dá clareza. Sabe quando tá de noite, cai a luz do bairro inteiro e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular para iluminar o redor? Mesmo que você conheça a casa com a palma da sua mão, você pega essa lanterna e vai usando ela para te guiar, para você não esbarrar nas coisas. Mesmo nós estando carecas de ler aquele capítulo, de ouvir aquela pregação, ainda assim não deixa de ser útil, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Às vezes é cansativo, eu entendo que às vezes você vai, pelo início da pregação, saber o final. Só de o início, assim, você já vai saber o final. Ele planta uma semente através da palavra dele. A gente está se alimentando todo dia ali, faz diferença, gente. Salomão, ele não pediu riquezas a Deus. Ele pediu conhecimento, e através de Salomão, Deus nos ensinou que o conhecimento, ele é a base de tudo. Se você não aprendesse com outras pessoas sobre Deus, como que você iria conhecê-lo ou sequer segui-lo? O conhecimento, ele é a ponte para essa relação. Tem um vídeo dublado do jornalista e youtuber Taylor Oliveira. Ele simplesmente fez um dossiê expondo os religiosos mais famosos da América do Norte, onde ele se aproveita da fé e da ingenuidade das pessoas sem conhecimento, ou tendo, e aceitando, para conseguir dinheiro. Gente, quanto mais eu vi esse vídeo, mais vontade de ler a Bíblia eu tinha. Até quando, ó simples, amarás a simplicidade? Esse versículo é para os ingênuos, aqueles que são facilmente enganados, que preferem a falta de conhecimento e de discernimento do que simplesmente pegar a Bíblia e ler, do que simplesmente estudar a palavra. Gente, qualquer igreja, simplesmente qualquer igreja que não aprove você estudar a palavra ou ler a Bíblia, é seita, corre disso. E qualquer igreja também que não instiga, que não incentivam você a ler a Bíblia também, mete o pé que provavelmente pro futuro elas vão te dar trabalho. Porque há relatos de pessoas de 20, 30, 40 anos que ficaram presas nessas seitas religiosas por simplesmente não se questionarem o que estava sendo imposto aos seus ouvidos. Só depois que tiveram a ação de pegar, ler a Bíblia e ser conduzidas pelo Espírito Santo, que elas foram libertas, que elas conheceram de fato Jesus. Conhecimento, ele é poder. E um cristão com conhecimento dá um trabalho pro inferno. Um canal que eu indico muito para quem tem curiosidade desses relatos, dessas histórias, é o do Caio Medeiro. Caio Modesto. Ele desmascara muito dessas seitas e prega o evangelho com pura base bíblica, não de uma revelação dada por um anjo para um único homem, que sendo por coincidência os verdadeiros mandamentos de Deus, enterrados em seu próprio quintal, permitindo ele se casar com 40 esposas ao mesmo tempo. Quero dar esse exemplo na Bíblia forte para vocês terem noção de onde chega a falta de conhecimento, a incredulidade. Esses relatos me lembram a história de Paulo. Ele perseguia e matava os cristãos, achando que ele estava preservando a lei de Deus dada a Moisés. Paulo declara: dou graças a Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou digno de confiança, confiando-me
o ministério. Eu que outrora fui blasfemo, um perseguidor e um homem arrogante, mas fui alvo de misericórdia, porque, sem eu saber, agi na incredulidade. Há tantas pessoas que falam mal do corpo de Cristo, da igreja, como o Gandhi, que diz: gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. E não dá para argumentar contra, porque eu ouço dizer que eu sou ateia do Deus de muitos cristãos, como Edir, como Silas, como André. Aí você junta esses nomes, pega as referências, vai ligando e adivinhando quais mais são. Ver cristãos que estão há anos na igreja serem enganados tão fácil com a teologia da prosperidade, que se você passar o cartão vai ter libertação, chega a dar dor física. Eles distorcem a graça de Deus, eles distorcem os mandamentos de Deus, alegando que a Bíblia é pura prosperidade, que ele quer te honrar, sendo que Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Onde Jesus meteu o chicote em geral, porque estavam vendendo quinquilharias véia podre no templo do seu pai. Imagina ele hoje olhando para ver a seita que se transformou a casa do seu pai. Uma verdadeira casa da moeda brasileira. Ter condições financeiras e uma vida digna é diferente de você ter uma vida luxuosa. Tem ateu que, para sustentar a sua ideologia, é mais disciplinado no conhecimento que muitos cristãos. E isso é triste. Ninguém precisa saber de tudo ou ter conhecimento para tudo. Nesse vídeo eu só quero orientar você, eu só quero passar para você a se proteger desses falsos profetas e de seu Deus Mamon. Porque certamente se jogar uma Bíblia no meio deles, sai todo mundo correndo. Em Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Pronto, falei, tô leve.